Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de janeiro de 2021, são 8 horas da manhã. No UOL, puxado por norte e centro-oeste, país tem 8º dia com óbitos acima de 1000. Ainda no UOL, sem medo do perigo, país pode enfrentar mega epidemia por colapso no Amazonas. Na mesma data em que o país completa a sequência de 8 dias de média móvel de mortes por Covid acima de 1000, Bolsonaro voltou a criticar medidas de isolamento e insinuou que quem tem coragem não precisa respeitar a quarentena. Jovens e crianças trans estão sendo mortas cada vez mais cedo, diz a autora de dossiê, no G1. Na CNN, sem outras vacinas à vista, estados pressionam governo por doses de Coronavac. Quem é Mayra Pinheiro, a médica do Ministério da Saúde, conhecida como Capitã Cloroquina? Pediatra cearense, começou a se notabilizar no movimento contra a vinda de cubanos pelo programa Mais Médicos e ganhou novo rumo no governo após a demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Na época, pelo menos 20 autoridades são investigadas em 9 estados por furar fila da vacina. Miséria volta à rotina do brasileiro após o fim do auxílio emergencial. Bolsonaro diz que não dá o auxílio porque vai quebrar o Brasil. No Valor Econômico, forças-tarefa acabam em setembro. Lava Jato dá o último suspiro em outubro. Lewandowski se multiplica durante o recesso no STF. Bolsonaro agradece o oxigênio doado por Gustavo Lima e Luciano Hang e alfineta Luciano Huck. Bolsonaro, continuidade do auxílio emergencial quebraria o Brasil. Ainda no Correio Brasiliense, Mourão vai exonerar assessor que revelou possível conspiração dele contra Bolsonaro. Dória negociará vacina chinesa com estados se a saúde não quiser comprar o lote, ou seja, o Ministério da Saúde. Planalto está cada vez mais perto de conquistar o comando do Congresso. De saída, Maia vive dias turbulentos no comando da Câmara. Na Veja, por que as disputas na Câmara e no Senado serão decisivas para o Brasil? Para além do confronto político, estará nas mãos dos novos comandantes do Congresso a agenda que pode tirar o país da crise ou afundá-lo ainda mais. Barulho por impeachment de Bolsonaro é ainda difícil de prosperar. Ainda na Veja, ex não precisa ser inimiga, o livro da ex-mulher de Bolsonaro. Brasil na rabeira, testou apenas 13% da população. Empresas se preparam para a ameaça de greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros está em alta na internet. Explode a expressão greve dos caminhoneiros nas buscas do Google. Bolsonaro deve entregar ministério a partido ligado à Igreja Universal. Presidente do Einstein vê chances de vacina chegar a hospitais particulares em 6 meses. Rede vai ao Supremo para obrigar Pazuello a confirmar compra de 54 milhões de doses de vacina do Butantan. Bolsonaro afirma que houve redução de despesas nos últimos anos com alimentação. Ainda no Estadão, Bolsonaro diz que líderes evangélicos que pediram seu impeachment seriam de esquerda. Lula tem acesso a mensagens de Moro obtidas por hackers.
A Lava Jato tinha entregado apenas 10% do material. Tese do impeachment já mobiliza os bastidores. Fernando Holliday, vereador trans do MBL, diz que o movimento despreza a causa LGBT. Bolsonaro exonera ministros para que eles votem na eleição da Câmara. Nelson Barbosa, Guido Mantega e Fernando Haddad assinam pedido de impeachment de Bolsonaro, diz a Folha de São Paulo. Butantan aconselha prefeituras a usarem agulha mais fina para economizar vacina. TV Globo avisa clubes que pode renegociar contratos do Brasileirão por falta de dinheiro. Sintomas leves após vacina contra a Covid-19 mostram que o sistema imunológico está trabalhando. É normal ter febre e dor de cabeça após tomar a vacina. A Alemanha recomenda que vacina de Oxford não seja dada a idosos. A Agência de Saúde alemã diz que dados são insuficientes para usar imunizante em maiores de 65 anos. Há um mês, saúde era contra a reabertura de escolas com alta de casos de Covid na capital paulista. Mudança de posição decorre de novos estudos, diz a prefeitura. Repique da pandemia cria dúvida quanto à capacidade de o mercado reabrir vagas. O desemprego deve voltar a subir. Sindicato de Aposentados vai ao STF contra Pazuello. Entidade quer proteger lugar de idosos na fila de vacinação contra a Covid. Província argentina mantém 18 mil pessoas confinadas, sem distanciamento, água e comida. Governo de Formosa, uma das regiões mais pobres do país, impôs medidas duras contra a pandemia. Em medidas para ampliar acesso à saúde, Biden tenta desfazer o dano causado por Donald Trump. E Biden ri após ser perguntado sobre se vai conversar com Bolsonaro. A Assembleia Legislativa de São Paulo reserva 30 milhões de reais para publicidade em plena pandemia. Mourão fica irritado com a ausência de Salles em encontro sobre o fim da GLO ambiental na Amazônia. Aliados de Baleia apostam em traições escondidas em eleição para comando da Câmara. Tribunal de Contas de São Paulo pede explicações a Dória sobre fura-filas em vacina nos hospitais. Centro Acadêmico de Direito da USP apresenta denúncia de impeachment contra Bolsonaro. Secretários de Saúde se dividem sobre pedido de Dória para usar estoque de vacinas na primeira dose. Partes dos gestores quer garantia do Butantan por escrito de que haverá imunizantes suficientes para a segunda dose na data prevista. Não são só xingamentos. Bolsonaro se prepara mesmo para uma guerra. Se quiser escolher ministro, se candidate em 2022, diz Bolsonaro após Mourão sugerir saída de Ernesto Araújo. E Lewandowski coloca em sigilo briga entre Lula e a Lava Jato. Ministro do STF atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-presidente. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.